meu povo. Estamos aqui com o nosso quarto episódio do Mais Dor, por favor, o seu podcast de sofrimento produtivo. Agora Créditos ao termo a Marcelo Milani, meu parceiro e apresentador do podcast aqui. A palavra é sua, meu irmão. muito bom, velho. Cara, você consegue fazer a parada ficar zen. A diferença. Nossa, sofrimento produtivo. Aqui a parada, meu irmão, é sofrer. É sofrer, sofrer, sofrer pra conseguir trazer o significado e sair disso. Eu sou Marcelo Milani, junto com o Zeca, a gente tá aqui no Mais Dor, por favor, nosso quarto episódio hoje. Todos os episódios a gente vai ter que falar qual é o número do nosso episódio, vai ser isso, né? É por aí, meu irmão. É assim que funciona. Até a gente bateu 1000. 1000 episódios? É a meta, é o propósito. O propósito é esse? O objetivo é esse? O então tá bom. o objetivo. O objetivo é esse. Vejam o último episódio para entender essa discussão. Isso, muito bom. Legal, senhores. E o que nós separamos para o povo hoje, e para nós dois também, porque vai ser muito bom perceber um pouco a sua abordagem sobre o tema, Zeca. Talvez seja a dor mais capirosca do capeta, do capiru. Sabe o que é o capiru, meu irmão? Sabe quem é? O boi zebu. Não cancela ainda, deixa eu terminar. A pior dor que um ser humano pode criar, meu irmão, que é simplesmente a dor de se criar expectativas. Essa é uma dor autogerada, né, Marcelo? É, irmão. E talvez esse seja o maior problema, porque como você gera essa dor, quando que a gente consegue interromper essa dor? Exatamente. Então a ideia principal aqui nesse episódio é a gente tentar mostrar para vocês da onde vem essas expectativas, por que a gente cria essas expectativas e a gente também não é tão cruel assim, né, Zeca? Tentar passar para vocês aí algumas formas de gestão de expectativa, o que especificamente a gente pode fazer para parar de criar essas expectativas e começar a criar mais objetivos na nossa vida, que é o que vai fazer, por exemplo, com que a gente tenha mais controle do resultado. Exatamente. Certo? Certo. Quem começa, Jockey Pô? Não, vamos lá, eu pergunto para você, Então Marcelo. tá bom. Me dê a sua abordagem sobre por que as expectativas são ruins. Por que são ruins? Bela pergunta. Brincadeira. Vamos começar falando então do que são as expectativas. Isso. Cara, é uma coisa muito interessante. Eu estava tentando trazer significados para conseguir falar sobre o que é uma expectativa. Então, para mim, e isso ficou falado no último podcast também, no nosso último episódio, a expectativa é uma conjunção de dois fatores. Uma vontade, um pensamento, mais uma ação. Quando eu vivo isso, né, almejando um resultado. Então, eu crio um desejo, eu gero uma ação, mas eu não coloco uma data para aquilo se materializar. Então, eu crio um desejo de controlar o que eu não controlo. Isso é expectativa. Eu tentar controlar aquilo que eu não controlo. Legal? A partir do momento que eu foco na minha zona de controle, eu crio objetivos e não expectativas. Por que a expectativa é algo tão ruim, meu irmão? Porque você nunca vai atingir. Você nunca vai atingir. Nunca nada na vida que você viver em termos de expectativa vai se materializar do como você gostaria que se materializasse. Por quê? Porque o todo é composto por algumas partes. O todo é composto por aquilo que você controla, o todo é composto por aquilo que a outra parte controla, e o todo é composto por aquilo que ninguém controla. Que ninguém controla. Então, nesse sentido, a expectativa, de fato, meu irmão, é algo horrível a se viver, a se criar, porque não vai te levar a lugar nenhum. Diferentemente disso, a gente tem que tentar entender, então, como fazer para evitar criar essas expectativas, né? E o que fazer nos momentos em que a gente percebe que a gente está vivendo uma expectativa para que aquilo se torne algo mais tangível para a gente. Vou te falar um pouco da minha visão sobre expectativas, então. Concordo com você que hoje a nossa maior desafio como humanidade, como sociedade, é o controle das nossas expectativas. Até porque a gente está vivendo num mundo onde tudo é fictício, tudo é maquiado, tudo é editado, tudo é fake.
Na grande... Menos o nosso podcast. Menos o nosso podcast. Entendeu? Aqui não tem edição. Tem o Daniel, você já ficou famoso, Daniel, você não tem noção. Daniel, né, é um cara que faz as edições, mas a gente foi fair com ele. A gente falou, meu irmão, a gente não quer que você edite. A gente quer que a pessoa veja os erros são legais. Exato. Os erros são legais. Então, a gente quer a humanidade presente. Humanizando o processo. Exatamente. Vai lá, bonitão, desculpa. E basicamente é isso, cara. Eu acho que a expectativa hoje, ela é a fonte de toda a infelicidade e toda a frustração presente no mundo. Eu tomo como a expectativa o maior risco da nossa sociedade. Tem até uma pesquisa recente de um pesquisador de Oxford que ele faz assim uma breve e rápida pergunta para as pessoas, colocando para elas assim, qual é dentre dessas opções, qual você escolheria? Você é um competidor olímpico. Você preferiria ficar em segundo, em terceiro ou em penúltimo numa competição? Todo mundo diz, sem pensar, o segundo. E quando você avalia quem é mais feliz, é a pessoa que pegou em terceiro lugar ou é a pessoa que pegou em segundo? Normalmente que pegou terceiro, porque a terceira tá olhando pro quarto e falou, escapei do quarto lugar. E o segundo tá olhando pro primeiro e falando, perdi o primeiro lugar. Exatamente. Você vê como a gente é rápido nas nossas decisões. É tipo o Mega Sena da bolada, saca? Que o cara acha que vai ganhar 300 milhões e sobra 15 pau pra ele ali no final. Não, exatamente, no final ele não fica feliz. É as expectativas do que você acha que você vai receber com alguma coisa, quando no último nível você se depara com situações que são muito mais frustrantes para você, né? Irmão. E tem muita relação também com, ou seja, isso é uma coisa da Gestalt, isso é uma coisa das abordagens espirituais orientais. A frustração e a expectativa, elas andam de mão dadas. Claro. Né? E quanto mais expectativa você cria, menos no presente você está. Sensacional. Que é onde você vive, né, a sua verdadeira realidade e suas experiências. Exatamente. E, cara, pensando nisso, né, o que te faz acreditar, ou vamos tentar falar um pouquinho, por que a gente cria essas expectativas? Irmão, eu tenho uma sensação dentro de mim, pelo que eu estudo, de que as nossas expectativas elas têm relação direta com as nossas necessidades. Ponto. Nós temos necessidades. Como seres humanos, somos pessoas que precisam da convivência e do interpessoal para se desenvolver. Né? Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Então eu não estou errado quando eu falo que as pessoas precisam de pessoas. Pelo contrário, está certíssimo. Você promete para mim? Prometo para você, Ninguém pode irmão. ser sozinho. Ninguém pode ser sozinho. Te amo, Zeca. E será extremamente difícil a sua vida se você quiser ficar sozinho. Obrigado, Zeca. Até porque, cara, olha só, você usa roupas, você come, você faz coisas que sem as pessoas você não vai conseguir, entendeu? Concordo. No nível básico das relações, tudo que você faz é coletivo, não adianta. E dentro dessa situação de vivenciar o dois ou o mais, né, do que além de você mesmo, mais pessoas, você sempre vai ter alguma coisa que você espera. Queira a partir daquilo. Você pode querer compreensão, você pode querer validação, você pode querer que são dignos. São questões dignas de se almejar e de se esperar, de receber. Até esse ponto, não se trata tanto de expectativas. Se trata de necessidades e se trata de anseios. Ou seja, questões que você precisa nutrir em você para que você possa se sentir pleno e satisfeito. E da onde vêm essas necessidades que a gente cria? Eu sinto, na verdade, que isso tem uma relação muito íntima com a vida humana. É inerente à vida humana. Entendeu? Ou seja, vem tipo... Porque eu acho que existem algumas necessidades que são básicas de todos os seres humanos. Por exemplo, a gente sabe, quando a gente vai estudar psicologia e autoconhecimento, o pertencimento é uma necessidade humana. É uma necessidade. Outra necessidade humana, afeto. Afeto é uma necessidade. É uma necessidade. Todo mundo? Todos os mamíferos. Não somente seres humanos, mamíferos como um todo. Um cachorro, velho. É muito golfinho, dependente. Golfinho. É muito dependente de afeto. E a questão do afeto, ela é essencial para o nosso desenvolvimento. Tanto é que já foram também feitas pesquisas que crianças que não recebem afeto desde o momento que elas estão, né, no mundo, que elas passaram pelo processo do nascimento e estão no mundo, elas morrem.
Caceta, velho. Elas morrem. Não adianta você simplesmente dar alimento e proteção e teto. Se você não der afeto para essa criança, ela morre. E aí, isso justifica, por exemplo, uma pessoa mais velha criar expectativa de que o outro vá dar carinho para ela, por exemplo. Esse é o ponto. Você transforma as suas necessidades não atendidas em vontades, em expectativas. Que seriam as expectativas. Porque você está, em outras palavras, como você não ainda aprendeu, talvez isso é uma estratégia de sobrevivência muitas vezes, né? Num lar e num ambiente familiar que talvez seja tóxico, você não tem as suas necessidades básicas humanas atendidas. No que você não tem essas necessidades básicas humanas atendidas, você projeta para fora e diz, a partir de agora eu quero isso das minhas relações, eu vou esperar isso. Porque é uma forma de você dissociar da sua dor de não ter a sua necessidade atendida. E ao sair da sua dor de não ter uma necessidade atendida, você projeta para fora uma expectativa. Agora eu vou querer que os outros me deem isso, porque eu não sei nesse momento, me expressar e colocar na mesa as minhas necessidades. E aí, não necessariamente você, como você está falando, você vai conseguir expressar isso de uma forma clara para o outro entender que o que você gostaria era que ele atendesse às suas expectativas. O que às vezes acontece é você, por algumas ações, acaba tentando, por exemplo, exercer um controle sobre o outro e por aí manipulação. Né? Porque em último nível... Eu sou um pouco assim, Zé K. Todo mundo um pouquinho. Deu merda, velhão. Deu merda. Agora você tá... Agora eu vou ter que fazer aqui o processo de leitura top-down. Meu terapeuta, você tá entendendo que eu tô abrindo o jogo aqui pra quem quer que veja aqui. Cara, que cagada, Zé K. Então isso é uma cagada. Mas, então, só pra eu entender, a minha necessidade de afeto faz com que eu crie expectativa de um carinho do outro. Totalmente. E se eu não recebo esse carinho... Vem a frustração. Vem a frustração. Mas o fato é o seguinte. Primeiro ponto nesse processo é você reconhecer que você tem uma necessidade. Isso eu já fiz então. Esse é o primeiro passo mais importante. Segundo passo é você transmitir isso para o outro. Porque não se trata só de você manipular. Manipulação é quando você não é direto na sua comunicação. Muitas vezes você vai mandar mensagens cruzadas. Né? Você vai falar uma coisa e seu corpo vai demonstrar outra. Porque você não está sendo específico e nem direto. E você está, o quê? Transmitindo uma expectativa sem necessariamente transmitir a sua necessidade. Até porque a sua necessidade, quando você coloca na mesa, te coloca numa posição da pessoa dizer, não vou te dar isso. E isso vai doer. Isso vai fazer você entrar em contato com dor e sofrimento. Então, em último nível, o que é muito louco é que a expectativa ela é uma forma, uma estratégia de você se afastar da dor, que acaba te levando diretamente para ela. Porque aponta para uma frustração. Claro. Entende? Claro. É isso. Para mim, essa é a leitura principal sobre necessidades, expectativas, anseios e formas de comportamento. Entende? O que seria isso? As formas de comportamento, como você lidaria com isso, basicamente? A forma de comportamento é assim, você não vai expressar diretamente a sua necessidade porque a sua expectativa ela é algo projetado. Então você automaticamente, vamos supor que eu começo a namorar hoje, sou solteiro e começo a namorar. Não, põe no meu caso. Você, solteiro, começa a namorar. Você tem uma necessidade por se sentir seguro, provavelmente. Por se sentir acolhido no seu movimento interno de ser uma pessoa autêntica. Eu quero ser acolhido na minha imperfeição. Eu quero ser acolhido nas minhas dinâmicas pessoais, na forma como eu ajo com certas questões, como eu lido com a dor, como eu lido com XYZ. Né? Se eu não sou acolhido nessa dinâmica, eu tenho uma forma de expressar isso. Às vezes eu posso acusar o outro, às vezes eu posso... então vem daí, os comportamentos que você está falando são esses. Sim, então. É a forma como você administra o não atendimento das suas expectativas, entende? E isso pode ser destrinchado em muitos caminhos, mas principalmente são alguns, né? É o acusar, é o distrair, culpabilizar e apontar o dedo, é o distrair, chegar e falar, quer saber, vamos dar risada disso, vamos brincar, vamos sair daqui, vamos encher a cara, vamos pra balada. Sarcasmo, essas coisas. Sarcasmo, o passivo-agressivo é uma forma de distração. Passivo. Isso a gente pode falar um dia, da dor passiva-agressiva, hein? Com certeza. Isso é interessante. Todas essas pessoas que sofrem dessas condições comportamentais que são muito tóxicas para o outro e para si também, normalmente elas estão falando de expectativas não atendidas que têm a ver com necessidades não expressadas. Porque as necessidades, elas existem, irmão. Agora é interessante você falar isso, velho, pelo seguinte.
A gente vai falar um pouco aqui da dificuldade, da dor de não saber se comunicar. Em algum momento a gente vai falar isso, é onde eu vou querer trazer os ensinamentos de um cara que foi meu professor, Marshall Rosenberg, né? Que é o cara que escreveu a comunicação não violenta. Sim. Cara, se eu tenho a capacidade de, numa relação, por exemplo, expressar a minha necessidade, eu tô criando uma expectativa, então eu vou te dar um exemplo. Se eu peço pra pessoa carinho, eu me ponho numa posição, e aí também uma outra, meu irmão, a gente vai ter 60 mil temas aqui, porque, por exemplo, uma outra dor que a gente vai ter que falar, a dor de ser vulnerável. Então, essa é uma grande. Não vai precisar de uns 5 episódios. Talvez. Né? Então, assim, e para isso vocês têm que começar a bilar o negócio aqui pra gente começar a ganhar grana. Porque é assim que a gente vai ganhar dinheiro? É assim. Né? E patrocinadores também. Quem quiser patrocinar a gente, estamos aceitando. Já fique sabendo. Se vier com essa palhaçada estamos abertos. Querendo mandar shampoo, cacete A4. Não mande shampoo que não vai dar certo. Então, assim, o negócio é o seguinte. Quando o Rosenberg ele fala, cara, a comunicação não violenta ela se dá quando você parte de um fato, fala da tua sensação e expressa a tua necessidade. Legal? O que você está me falando é que esses comportamentos que acabam gerando essas expectativas e que o outro, inclusive, quando não tem um modelo de comunicação assertivo, eficiente, ele acaba se comportando de uma forma mais passivo-agressiva, de uma forma mais acusatória, por aí vai. O que você está me dizendo, o que eu quero entender é o seguinte: será que se eu expressar a minha necessidade, na verdade eu deixo de criar expectativa e passo a viver um fato? Te dou um exemplo. Vamos supor que a gente esteja num relacionamento. Inclusive, Karina, você vai me desculpar, mas isso pode ser uma coisa que um dia venha acontecer, tá? É assim, se o Zeca não tiver a felicidade de continuar com uma mulher maravilhosa com você, eu vou pra cima dele. Eu vou pra cima dele. Entendeu? Não, irmão, é assim, imagina nós dois vivendo junto. O que seria minha vida? Não, o que seria minha vida, mano? Tipo, você ia fazer cafuné? Difícil de vez em quando estivesse muito mal. Se eu precisasse do cafuné, eu falava, cara, eu só quero um carinho. Aquela coçadinha, Zeca, eu só preciso da coçadinha, velho. Entendeu? Brincadeira, cara. Que vocês continuem a vida inteira junto, meu. Não permita, Karina, porque é perigoso. É muito potencial junto. Mas, cara, pra mim o lance é o seguinte: se a gente tá numa relação, eu viro pra você e falo assim, amor, eu tô com uma necessidade de receber carinho. E eu estou tendo essa necessidade porque eu tô carente. Você poderia me dar carinho? Então eu materializei a necessidade, eu te coloquei a par dela, eu fui vulnerável. Quando que eu paro de querer o carinho? Então, você entende? Porque você pode virar e falar assim, não. A própria expressão da sua necessidade pode estar imbuída de uma expectativa, é isso que você está dizendo. Sensacional. E eu entendo perfeitamente a sua pergunta. Ótima pergunta. Porque eu preciso simplesmente falar. Eu não tenho que criar expectativa que você vai me dar o carinho. Por incrível que pareça, Marcelão, se você está presente na sua forma de comunicação e na sua forma de expressar a sua necessidade, por si só, já é muito significativo e conectivo entre as pessoas. Se você estiver desapegado das suas expectativas e você simplesmente expressar de forma autêntica, isso é uma necessidade. Se eu estou realmente vulnerável, for verdadeiro. Se eu for verdadeiro, isso é uma coisa que eu realmente preciso de você. É uma coisa que vai me fazer melhor, inclusive para estar presente na nossa relação. E vou, inclusive, né, me tornar uma pessoa mais amorosa, XYZ, né? Mas o principal não é nem colocar o que vai acontecer. O principal é você colocar assim, essa é a minha necessidade. Se você tiver claro que o outro tem completamente o direito de dizer, dane-se, eu não vou atender a sua necessidade. Mas aí dói, hein, velho? Dói, meu irmão, mas é muito libertador. É libertador. E eu preciso te contar. Agora eu vou trazer um caso. Traga o caso. Um caso interessante. A gente não fala que é a gente fala que são os outros. Eu conheci um cara. Sim, um amigo meu. Eu tive um cliente uma vez. Meu irmão, o bom de você ser coach que você pode você tem uma porrada de cliente, velho. Eu tenho cases. O que eu tenho de caso ali, meu irmão, pra contar, puta, caso de nego que viajou, caso de nego que dormiu na rua, caso de nego que fez tudo que tinha que fazer, irmão. O que eu tenho de caso, mas eu tive um caso muito interessante de um cara uma vez. Esse cara, ele tinha problemas de relacionamento com o pai,
Então presta atenção, olha que interessante esse caso, Zeca. E aí, em um dado momento, né, por ter frustrado o pai, que criou uma expectativa de que ele fosse um profissional numa área determinada, né, ele teve que abrir mão, ele quis abrir mão daquela carreira, esse cara parou de falar com o pai. Né? Então eles ficaram sem se falar porque frustrou o pai. Frustrou as expectativas. As expectativas do pai. Em um dado momento, esse cara se sentiu... como é que eu posso dizer? Na necessidade de ter que voltar a falar, porque acho que a relação, o tempo foi passando e eles precisaram voltar a se falar. Cara, olha que impressionante. O trabalho de vida desse cara começou a ser conseguir... Porque daí ele foi recorrer também a uma pessoa, um coach dele e tal. E o coach dele falou o seguinte pra ele: cara, você tem que entender que numa relação brigam 3 pessoas. Sempre vão brigar 3 pessoas. Numa relação de homem e mulher, briga o homem, a mulher e o casamento. Numa relação de pai e filho, briga o pai, o filho e a relação. O relacionamento. Né? O relacionamento. E você tem que entender, num primeiro momento, para você conseguir resolver a tua parte, qual foi a tua parte desse evento. Os teus 33%. Maravilhoso isso, cara. O teu 1/3. E aí, cara, é muito difícil, porque quando você passa quando esse cara passou por um momento de separação, de parar de falar, né? Fica muito difícil você conseguir entender que você frustrou alguém também. Porque você está muito preocupado com a tua dor, você não está preocupado com a dor do outro. Mas enfim, esse cara entendeu que ele tinha frustrado o pai por não seguir a carreira que o pai gostaria que ele seguisse. E aí ele começou um exercício, irmão, de aprender a pedir perdão para resolver a parte dele sem querer ser perdoado. Você consegue entender isso? Ele fez um movimento ativo em direção ao pai, sem esperar que fosse algo devolvido a ele por isso. Isso. E eu acompanhei de perto esse caso e olha que interessante. Esse cara, enfim, ficou 6 meses em role-playing com o coach dele, tentando fazer esse dia, o que seria o dia do perdão. Você diz ensaiando, eu ficava ensaiando. Ah, legal. Ensaiando para fazer o dia do perdão, né? E, cara, todas as vezes que ele fazia, o coach falava: cara, você ainda tá querendo ser perdoado, você vai se fuder. Você vai se fuder porque você vai sofrer. Porque também tem esse negócio, né? A gente nunca acha, né? O ser humano, eu acho, ele nunca acha que se ele tem a melhor das intenções, a resposta não vai ser o que ele tá esperando. Você já parou pra pensar nisso? Então, aquela coisa de que o inferno tá cheio de boas intenções. Você só porque tá com boas intenções não vai acontecer nada de ruim, né? Exato. E aí, cara, olha que interessante. O coach falava pra ele até que chegou um momento que o coach percebeu que ele tava pronto pra poder pedir perdão. E ele foi lá pedir o perdão pro pai. Eles marcaram um dia pra tomar um café da manhã, sentaram ali. E, cara, foi uma coisa louca, porque ele relatando depois, ele chegou, ele pediu perdão pro pai, né? Então, olha, naquele momento que eu te liguei para te falar isso, né, eu te frustrei porque eu percebi hoje o quanto você criou a expectativa de que eu fosse tal coisa e eu vou virar tal coisa da minha vida. E eu te frustrei. E por ter te frustrado, eu quero te pedir perdão. Quando a resposta do pai foi: eu jamais vou te perdoar, levantou e saiu andando. Qual foi a resposta do cliente? Cara, foi o melhor dia da vida dele. Liberou o fardo, né? Foi o melhor dia da vida dele. Porque no fundo você não estava fazendo pelo outro, o cliente não estava fazendo pelo outro, Era pra ele resolver a parte dele, Zeca. Cumpri a minha missão. Falei que eu errei quando eu frustrei sua expectativa e tô em paz com isso. Paz. E é uma coisa louca, velho. Porque daí também a gente tem que entender uma outra coisa. Todos vocês que estão ouvindo a gente, existe um princípio que rege os relacionamentos humanos. Qual é esse princípio? Reciprocidade. Então, vamos pensar num todo como sendo composto por 3 partes, como a gente vem falando. E aí a gente entra nessa parte de o que fazer para gerenciar um pouco mais as expectativas. Esse todo tem 3 partes. 1/3, que a gente fala, é uma regra de 33%. Ou seja, por tudo que acontece na tua vida, você só é responsável por 33%. Você só tem controle de 33%. Eu estava com um cliente uma vez na minha frente. Essa foi muito interessante. O cara que eu amo de paixão, que, cara, um cara muito bom pra mim. E ele é judeu e ele tava me contando que
E eu tava com. Primeiro, não sei se você tem dessa também, né? Mas eu sou atendido pelos caras que vão lá no escritório. Tipo, quando eu tô na merda, meu irmão. Vira o jogo. Não. Eles sentam na minha cadeira. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra todos vocês, tá? Vocês estão vendo o que eu tô passando aqui. Né? Era tudo que vocês sempre sonharam ver isso daqui. Mas agora eu vou fazer um agradecimento. Não vou fazer de um a um, porque eu vou ter que falar de todos. Então, não vou falar de todos. Mas vocês sabem muito bem os que me acolhem, os que falam, calma, coach, calma, você vai ficar bem. Calma. Você faz isso também ou não? Eu normalmente não, cara. Não, é legal saber disso. Vou começar a fazer. Você também, eu acho que é interessante, velho. Já bati alguns papos recentemente, sim. Não é papo, meu irmão. Os caras simplesmente só falta me abraçar. Só falta não, eles me abraçam. Perguntam como eu tô. Eu vou te falar, eu não tô nem aí. Eu acho que isso é verdade, saca? Aquela putaria do... Isso é o atendimento humanizado. Eu sou um cara forte, eu não sofro, eu sou o pica das galáxias, da inteligência emocional. Meu irmão, não sou nada, velhão, não sou nada. E quando toma porrada, velhão... Eu sou de carne e osso igual os meus clientes. Se a gente para pra pensar, meu irmão, não é que eu sou de carne e osso, eu sou pior do que eles, porque os caras estão num momento de vida melhor do que eu, porque eles não estão passando pela dor que eu tô passando. E se existe a cumplicidade, existe o amor e a relação, por que eu não vou recorrer, entendeu? São seres humanos, velhão. São pessoas, velho. E é demais. Então eles me ajudam muito. Mas enfim, a gente controla 1/3, 33%. Todos nós temos esse controle. A expectativa nasce quando a gente quer controlar a parte que a gente não controla. Pela reciprocidade, o todo vai ter que se resolver. Então, a partir do momento que eu resolvo esses meus 33%, eu obrigo a outra parte a ter aquele processo inconsciente de querer resolver a parte dele também. No caso desse cara... Você devolve, né, a bola para a quadra dele. Tá com você. A bola tá com você. E aí é uma coisa muito louca, porque olha o que acontece. Quando você joga a bola pro outro, a dor do outro de não resolver um problema vai persistir. Até o momento dele falar, opa, deixa eu fazer minha parte. E quando ele volta para resolver a parte dele, você tem a vantagem da negociação. Você tem o leverage. Porque daí, meu irmão, tudo bem, você já tomou um não, você já tem um não. Então... uma das técnicas que a gente tem que pensar em resolver a expectativa é exatamente essa, focar na parte controlável. Aí eu estava falando desse meu cliente, né, até que eu abri o parênteses, que é judeu, e ele me contou que um rabino dele falou uma coisa para ele uma vez que eu achei sensacional. Que ele estava meio perturbado, queria entender umas coisas, e cara, o rabino dele falou o seguinte, cara, estica o teu braço. Ele esticou o braço assim. Ele falou, bom, tudo que tá daqui pra cá é o que você tem controle. Então só foca nisso. Não foca no que tá fora daqui. Entendeu? E, cara, aquilo me fez um puta sentido, porque eu sou um cara que tendo a ir pro overthinking. Eu sou um cara que tendo a ficar criando situações caóticas pra querer controlar, pra poder controlar tudo aquilo que eu tô vivendo, entendeu? Pra atender as suas expectativas. E você não tá entendendo o desespero que é, irmão. O desespero que isso gera, cara. E... cai nessa questão de que a expectativa ela é um alto e forte causador de ansiedade, né? Um alto e forte determinante para a busca por controle, como você está descrevendo. Exato. Né? E quando a gente desenvolve habilidades como flexibilidade, tolerância, né? Respeito às diferenças, a gente começa a diminuir gradativamente as nossas expectativas. Mas é muito interessante, cara, porque tem uma outra... Porque, né, cada um tem o seu mentor, professor aqui, além de os professores e os mentores que a gente tem em comum, mas uma que eu admiro muito é a Virginia Satir, e ela tem uma frase muito poderosa. Eu amo ela também, viu, meu? Ela é uma das... né, tipo assim, um dos pilares da programação neurolinguística. Ela foi professora do Frankl, ela foi aluna do Frankl, e foi do Jung. Né? Ela seguia muito das filosofias deles. Quem não conhece, ela escreve sobre família, relações familiares. Terapia familiar. Terapia familiar. Exatamente. E ela fala um negócio que para mim assim foi uma chave de vida, que é assim: pelas nossas semelhanças a gente se conecta, e pelas nossas diferenças a gente cresce. Porque é através das nossas diferenças que a gente entende o quanto é amplo a dimensão, o quanto é ampla a dimensão de possibilidades no mundo. Se eu fico restrito às minhas crenças, à minha bagagem, à minha história de vida, para determinar como o mundo deveria funcionar,
Eu vou achar uma ou outra pessoa, talvez, que tenha uma semelhança na ideia e uma semelhança na forma de ver. Mas todo o resto do mundo vai ser meu inimigo. É claro. Então a tendência é que eu seja um frustrado. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais que eu tenha uma bagagem de vida extraordinária. Se eu não entender que as diferenças, inclusive nas formas de lidar com cada uma das nossas dores, né? É o que faz a gente crescer e aprender. A gente não Cara, e é muito legal você estar falando isso, porque eu pego o nosso caso, por exemplo. Né? Quando a gente se conheceu, não tinha diferença. Dois puta louco, vocês podem acreditar que o Zeca não era esse Buda. Não era esse Buda. Nunca foi esse Buda. Né? Os caras das antigas... Meus amigos me chamam hoje de Zenka. Na época não... Era o Zenka. Não era, hoje é o Zenka, né? Tudo bem que o Zeca, ele sempre foi meu freio. Foi, isso é fato. Ele sempre foi meu freio, mas né, ele não era esse cara que ele é hoje. Mas a gente ficou aí os nossos 20 e poucos anos sem se ver. E, cara, é engraçado, porque eu fui para um caminho de autoconhecimento muito direcionado a resultado, a uma coisa mais técnica, prática e um modelo talvez mais agressivo, e você foi para um caminho do autoconhecimento muito mais filosófico, de inteligência, gestão emocional, espiritual também, por aí vai. E quando a gente se conversou, velho, né, é muito louco, porque isso que você falou, as nossas semelhanças fizeram a gente de novo se aproximar e estar junto e tal, porque a gente tem uma história de vida ali. E essas nossas diferenças, cara, elas realmente estão agregando muito valor, cara, né? Porque a gente é muito diferente, a gente é completamente diferente, velho. Yin Yang a gente fala, hein? Não, pra vocês terem uma ideia, cara, acho que é um negócio louco, porque se a gente fosse fazer esse podcast sem ter se conhecido, a gente não escolheria um outro. Jamais. Calma, não faz com tanta propriedade. Nossa. Baseado no conhecimento, não na personalidade, tá, Marcelão? Calma, tá tudo certo. Tá aqui pra você. Tô aqui. Cafuné. Cafuné. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, porque essa flexibilidade de não rotular, de não julgar, que é muito difícil, irmão, né? Que é muito difícil. Eu falo, né? As 3 infelicidades do mundo. Então vamos lá, para vocês também pegarem um pouquinho disso, que é interessante. As 3 maiores infelicidades. Isso é pro corte, tá, Daniel? Já se prepara, tá? Faz assim. As 3 infelicidades da humanidade, quais são? Primeira delas, o julgamento. Né? Você julgar o outro. Você julgar as relações, você julgar a pessoa. Eu sou mestre. Eu julgo todo mundo, meu irmão. Tipo assim, é um exercício não julgar. Eu te julguei. Quando eu vi o teu modelo... Pra bom ou pra ruim, né, cara? Não. Pra bom ou pra ruim. Então, assim, ambos são... Falar que você é um cara zen é um julgamento. Sim. Né? A Karina vai falar que não é. Entendeu? Com certeza, ela conhece um outro lado. Você entendeu? O Suco vai falar que você não é um cara zen também. Quando ele fala, o Suco é o cachorro. Suco de laranja. Suco de laranja é um nome de cachorro, acreditem nisso, cara. Entendeu? Você imagina que o cara sai na casa dele falando, cadê meu suco de laranja? A mulher traz, ele fala, não, é o cachorro que eu tô não procurando. É esse, é o outro. Isso é genial. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de não julgar. O ser humano tem muita dificuldade de não julgar. E por que o julgamento ele leva para esse lugar da infelicidade? Porque você não se relaciona com aquilo que é, você se relaciona com aquilo que você gostaria que fosse, né? Segundo ponto, a comparação. Então a gente vai falar um dia somente da dor de comparar. Né? E aí tem uma relação muito forte com as expectativas. Porque expectativas é comparação entre realidade e o desejo, exato, constantemente, exato, né, cara? Exato. E assim, o se comparar com o outro te põe na posição de falta, porque você não se compara nunca para falar que você é melhor do que o outro, né? Ou se comparar com você mesmo te põe numa posição de você ser infeliz no momento presente. Hoje em relação ao passado. Hoje em relação ao futuro, entendeu? Você não vai ser feliz. E aí o terceiro ponto da maior infelicidade humana é a expectativa, cara. Né? Quer viver algo que você vai se frustrar. E aí eu participei de um estudo, eu fiz parte da Associação Internacional de Psicologia Positiva. E a gente fez um estudo lá fora muito interessante, que foi o seguinte: a gente foi tentar entender a depressão, né? Então, a expectativa, ela tá 100% relacionada à depressão.
ela está 100% relacionada à depressão, né? Ela não gera depressão porque existem outros fatores. Então, a depressão, ela é gerada por 3 fatores. Ela é gerada por fatores psicoquímicos, então a falta de sinapse neural, né? E aí você tem hormônios serotonina também, e tudo mais, né? Ela é formada por uma parte que é genética, ou seja, você herda genes da depressão. Que é a crônica. Que é a parte crônica, digamos assim, exato. Que é aquilo que você vai carregar. Precisar de remédio não adianta. Só que ela tem uma parte que é chamada estilo explanatório, que é exatamente aquilo que você vai falar para o mundo do que você está vivendo e de como é a tua vida. Das expectativas que você cria. De como você vai contar para você o que é a tua vida. E olha que interessante isso, cara. A expectativa, enquanto vivida e não correspondida, ela te gera uma frustração. O problema vem com o ser humano tendo a necessidade de intensificar tudo aquilo que ele vive. Porque a gente faz isso. Então, uma expectativa intensificada, ela se transforma num desejo. Então, todas as vezes que eu intensifico uma expectativa, eu tiro ela de um campo gerenciável comportamental, porque o que é uma expectativa gerenciável num campo comportamental? Ah, eu quero ir para a praia no sábado. Aí vamos supor que chove, não vou para a praia, pego o carro e vou para o shopping, vou fazer uma outra coisa. Legal? Quando a gente vai potencializar essa expectativa, ela se transforma em desejo. Então olha que interessante. Puta, eu só tenho mais esse fim de semana no semestre para ir para a praia. Aquilo é a mesma expectativa de ir para a praia, só que potencializada porque você pegou outros fatores e transformou aquilo em uma situação mais especial. Quando você vive isso, a tua frustração vai se potencializar e vai virar tristeza, que é um estado emocional. Então, não é uma coisa mais gerenciável. Aquilo vai ficar dentro de você. Aí vem o problema. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de potencializar desejo. E o desejo potencializado se torna obsessão. É onde eu queria chegar. Ele vai se transformar num obsessivo dos próprios anseios. A pessoa, ela se torna obsessiva. Da mesma forma, como não vai acontecer, porque ele não controla, a obsessão não correspondida é a tristeza intensificada, que se chama depressão. Então a depressão tem como base uma expectativa não atendida. Nesse estudo a gente entrevistou pessoas com quadro diagnosticados, depressivos diagnosticados, e eu faço muito disso no consultório, lá no escritório também, de tentar entender de uma pessoa que se coloca numa posição de depressão, né? Qual é a expectativa que ela criou e que ela intensificou para ter chegado naquele ponto, entendeu? E é mamata, irmão, é mamata. Existe uma parada, eu quero ser CEO da empresa, e aí o CEO é outro. O cara desejou tanto que gerou depressão. Eu quero uma mulher que quer engravidar e não consegue ter filho. O cara que quer que o filho e perdeu o filho. E por aí vai, entendeu? Então você vai criando essas obsessões. Você perde o senso da realidade. A realidade. Você sai da onde você está agora e fica vivendo no futuro. Exato. E esse é um puta problema, cara. Só que como parar para fazer isso? Então eu queria que você tentasse falar um pouco de algum tipo de processo, algum tipo de técnica que seja, pra gente conseguir trabalhar mais o estado de presença, velhão. O momento presente, que é muito do que você tá vivendo, né, Zeca? Absurdamente. É uma coisa do que você tá vivendo, velho. Porque é aquele negócio, a gente falou um pouco disso. Se a gente projeta o passado e se reconecta com o passado, a gente não sofre. A gente vai sofrer quando a gente cria expectativa do que a gente poderia viver, por exemplo, no caso da perda de um filho. Entendeu? Você não vai sofrer com o que você viveu com ela. Aquilo é bom, aquilo é agradável, aquilo se chama saudades. Agora, a partir do momento que eu me projeto não podendo viver alguma coisa, dói. Fudeu. Entendeu? Exatamente. Eu quero entender exatamente na tua cabeça, cara, o que você tem feito para conseguir estar no estado presente pra gente ajudar a galera de casa também. Para mim, a essência, cara, do processo de presença é uma chave que nos foi dada pela natureza, que é a nossa respiração. Ela é um processo automático, mas que nós temos controle. Se nós abrirmos mão da nossa respiração, ela continua acontecendo. Mas quando nós colocamos a nossa consciência na nossa
Respiração a gente consegue controlar. Meditação está um pouco ligado nisso? Meditação está ligado, mas não necessariamente. Porque a meditação por si só... Veja só que interessante isso. A meditação é uma prática que tem como base a ausência de expectativas. Se você começa uma prática meditativa porque você tem a expectativa de ficar menos ansioso, mais calmo, mais relaxado, e fica sentado nesse processo de encontrar essa ausência de ansiedade, estado de relaxamento, não acontece. Então é um exercício interessante a meditação, porque para você estar em meditação, você precisa ter claro que não tem objetivos, né? Então a ausência de objetivos por si só te dá uma ansiedade tremenda, porque você não foi condicionado numa sociedade que aceita você viver o hoje plenamente como é, né? Mas a dor, muitas vezes, ela tem essa vantagem, porque se você projeta a sua dor para o futuro, você não consegue ver nada de bom. Você pode até tentar, na esperança de que a dor vai acabar, ver algo de bom. Mas aonde está a dor? Está no corpo. E o corpo está onde? Está no presente. Então você sempre vai ter uma luz, um filtro no seu olhar de projeção futura que vai te falar, tem dor aí. Você está sentindo enquanto você está projetando. Você não vai conseguir, através de uma projeção, eliminar a sua dor. Então a primeira coisa que eu sempre falo é isso. Respira. Isso foi alguns conselhos que eu recebi de pessoas muito, para mim, sábias e inteligentes. Elas falaram, quando você está em profunda dor, quando eu estou em profunda dor, foque apenas na sua próxima respiração. Quando você estiver em profundo desespero sobre o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, como eu vou resolver esse meu contexto, foque apenas na próxima respiração. Feito isso, gradativamente, você vai começar a ouvir seus pensamentos e vai começar a observá-los. E aí você tem que começar a escrachá-los. Explica melhor. Porque, cara, se você não for crítico dos seus próprios pensamentos, você será refém dos seus pensamentos. Então, mas me dá um exemplo disso. O que é ser crítico de um pensamento, por exemplo? É você sair de uma posição onde você consegue entender que os pensamentos eles estão em fluxo. E existe aqui alguém que é capaz de observar os pensamentos. Se eu sou capaz de observar os pensamentos, logo eu não sou meus pensamentos. Ou seja, ele é uma coisa que vai acontecer independentemente da tua vontade. É uma coisa que acontece independente da minha vontade, desde que eu não tenha consciência sobre isso. Se eu começo a ter consciência sobre isso, eu começo estou pensando X, Y, Z. Eu até faço um certo exercício com alguns clientes que é assim, dê um nome para sua mente. A minha mente, a mente do Zeca, chama Leônidas. Caralho! Como é que foi isso aí? É uma história por causa que ele, pra mim, era o cara dos 300 lá, aquele selvagem maluco lá, entende? Do filme do... A minha vai chamar Keith Richards. Ótima, Marcelão. Nossa, tudo a ver. A minha. Ou o Dahmer, aquele serial killer. Ótimo. Mas é uma forma saudável da gente se relacionar com a nossa mente, entendeu? Porra, o Keith tá louco aqui dentro, Zé. Por quê? Essa não existe. Porque você percebe que a sua consciência ela tá desassociada dos seus pensamentos. E o fato de você... E isso é uma coisa que eu ia falar, que eu fiquei pensando sobre quando a gente decidiu tomar esse assunto como assunto para o podcast, é assim... Tenham a ousadia de questionar os seus pensamentos. Porque os pensamentos são os formadores de expectativa. Não é isso? Tem algo em você que não passa por pensamento? Nada. Tudo é pensamento. Tudo passa por pensamento. E os pensamentos são o que disparam as emoções. E aí o que eu faço? Eu penso, viajando para não sei aonde, com o pé no mar e não sei o que, chego lá, tá chovendo, né? No momento que eu estava pensando isso, me gerou uma sensação de prazer. No momento que eu chego lá, automaticamente vem uma comparação com o que eu tinha pensado antes e, por consequência, uma frustração. Mas sempre tem essa análise crítica cognitiva. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é tentar ter um controle do pensamento questionando o que especificamente. Então, por exemplo, se eu tenho essa vontade de ir para a praia, eu já tenho que, por exemplo, me antever e pensar que talvez lá possa chover e o que eu vou fazer caso lá esteja chovendo. É uma coisa mais ou menos assim? O que você quis dizer com isso? Não. Você chegou lá e está chovendo, você vai perguntar para si mesmo o que eu estou falando para mim? Qual é o meu diálogo interno?
Que merda, eu sempre escolho o mal, nunca tenho sorte na vida e não sei o quê. Perceba que no momento que você gerar esses pensamentos, você já vai ter que lidar com a frustração da chuva. Se você observar esses pensamentos, você vai ver que esses pensamentos te fazem se sentir ainda pior. A lamentação, né? A lamentação. Então aí a primeira coisa é, sim, eu sou humano, eu me frustrei, e tudo bem, eu abro um espaço para o fato de eu estar frustrado, afinal eu realmente queria curtir meu fim de semana na praia, mas eu não vou aceitar esse estado como definitivo. E como eu faço isso? Eu direciono os meus pensamentos, falando, ok, o que eu posso tirar de bom daqui? É o ressignificar, né? É o processo de ressignificação. Ressignificação muitas vezes acontece com o simples parar e observar. Só isso já é essencial. Agora, quando a dor é muito profunda, aí você precisa realmente primeiro sentir e deixar que esses pensamentos não piorem o que você está sentindo, né? Então, por exemplo, eu dou um exemplo pelo que eu estou vivendo. Muitas pessoas espíritas me aconselharam no processo, né, da perda da minha filha. E algumas delas, sem empatia, me disseram: se você tiver tristeza e culpa e medo, o que é? Meu irmão, como você tira o medo do ser humano? Você não tira o medo do ser humano. Não tira, é natural, é essencial, natural. É amidalar o negócio. Exatamente. É do nosso cérebro, da nossa natureza, fisiologia. As pessoas me dizem, você não pode sentir medo, porque senão você vai fazer mal para tua filha. Meu irmão, aquilo me prendeu, me acorrentou, como se eu tivesse assim, ó, amarrado com arame farpado. Alguns espíritas te falando isso. Ore, faça o que você precisa, mas não sinta medo. Eu, automaticamente, comecei a considerar isso. E aí, quando eu estava naquele processo e eu percebi que eu estava com medo, eu me cutucava, eu me culpava, eu me julgava e dizia, tá errado, para com isso. O que acontecia? Foi aquela da questão da dor da areia movediça. Ficava muito pior. Ficava muito pior. Então, como eu comecei a falar, permita-se. Claro, irmão. Você é humano, você tá com medo, tá com medo. E no momento que eu tô com medo e falo isso, aí começa a fluir através de mim aquele processo. Quando passa 10, 15 minutos, eu já não tô mais com tanto medo, já tô melhor. Agora, se eu não permitir que aquele medo tome lugar através dos meus pensamentos que eu estou observando, né? Eu acho que esse é um bom ponto pra gente falar quando a gente fala da vulnerabilidade, meu. Sim. Que é a dor de conseguir se dar autorização. Se autorizar, viver a dor, velho. Exato. E isso tem a ver também com os nossos planos, porque a gente sempre vai ter os nossos desejos e vontades. Claro. Mas o processo é aqui. Planejar é uma coisa. A gente precisa planejar. Eu não vou viajar vivendo hoje. Né? Eu vou ter que pensar onde eu vou, que aeroporto eu vou aterrissar, que não sei o que. Não. Mas quando eu crio, e veja que interessante, cara, quando a gente cria expectativas sobre o que a gente vai fazer nessa viagem, onde a gente vai, o que a gente vai sentir, chega lá uma porcaria. Mas quando você encontra algo que não estava no seu planejamento, você se sente super bem. É animal isso. É animal, cara. Quando você descobre que tem muito mais do que você podia prever. É óbvio. Não, cara, eu acho que o teu próprio exemplo, velho, é uma coisa gritante, porque você programou a viagem pra viajar com ela, né, velhão? Totalmente, irmão. Tipo assim, você fez todo um programa, você imaginou todo um roteiro, você fez tudo isso e, cara, aconteceu a fatalidade e irmão... aí é a ressignificação. Nossa, velho, mas como, eu vou dar o exemplo, só pra gente fechar, aí você fala a sua opinião. É assim, o que eu transformei essa viagem? Eu transformei essa viagem numa bênção, sabe por quê? Que foi a minha oportunidade de cair a ficha enquanto eu estava com a minha esposa, que foi a única pessoa que me entendia naquele momento. Então, ou seja, a gente tirou... Eu não conseguiria, Vocês velho. meio que ressignificaram para um lance de conexão. Entre nós. Entre vocês. E um espaço pra gente sofrer. Enquanto tá vivendo paisagens lindas, enquanto tá vivendo coisas... Nossa, que tesão, Zé, cara. Que coisa Foi foda, muito velho. bom pra gente, cara. Que coisa foda, velho. E até me senti, no final das contas, abençoado pela viagem, no sentido de, tipo, se eu tivesse ficado em casa... dentro de casa, irmão. Teria furtado, velho, surtado. Mais louco. Irmão do céu, que coisa foda. Porque as pessoas acham que elas não fazem isso, velho. Esse é o ponto. Entendeu? Elas preferem ficar trancadas na porra do quarto. Eu lembro que, cara, foi muito interessante isso. Porque, é claro, quando você vai pra uma ruptura, um término, qualquer coisa, você sempre tem a expectativa de que as coisas voltem ao status quo. A gente nunca, né? Ou voltem pro status quo, ou seja, você termina um namoro, você
Não tem. Ao menos que você sofra violência, alguma coisa drástica, né? Que a dor que a pessoa provoca em você seja sobrenatural, você nunca vai ter a expectativa de que, tipo, vamos seguir caminhos diferentes. Em qualquer tipo de relação, eu tô falando. Né? Pensa só um tempinho, vamos se acertar ali na frente. Você sempre vai criar uma expectativa de que as coisas vão poder voltar, que as coisas vão poder melhorar. E, cara, esse tempo ele é crucial para você entender exatamente, questionar os pensamentos do que por que você tá pensando nisso, né? E, cara, eu lembro que quando rolou comigo, enfim, o término da relação e tudo mais, eu vi você lá na porra da paisagem e eu falei, mano, que esse cara tá fazendo? Juro, porque... irmão, a primeira parada foi eu te chamei de louco. Eu falei, esse cara é um puta doente, irmão. Esse cara é um dodói. Assim, eu tô mal. Só que daí durou, não vou brincar, durou uns 4 segundos eu ter te chamado de louco, né? Não, porque foi uma parada muito louca. Eu falei, cara, eu tô aqui mal, sofrendo. Aí eu vi o cara viajando. Eu fui incapaz naquele momento, rápido, foi uma coisa rápida, mas de ressignificar o porquê que você estava fazendo essa viagem anyway, né? Então meu primeiro ponto foi te julgar. Falei, esse cara é um puta louco. Aí eu me vi num quarto, chorando, mal, triste, pra caralho, e você postando o monte da água Evian ali atrás. Com um texto de dor, irmão. Eu falei, peraí, meu irmão. Peraí, eu tenho que sofrer pelo menos em Ibirapuera. E ajuda muito, irmão. Não, é o que eu tô falando. Eu tenho que sair de casa. Não posso ficar trancado em casa. Eu não posso me dar o direito de não esparecer, de não ressignificar. E, cara, foi uma coisa muito louca. Porque nesse processo da ressignificação, né... Porra, primeiro eu fui acolhido demais. E depois, cara, eu retomei contato com a minha família, velho. Né? A minha família que sobrou, né? Porque, como vocês sabem, eu perdi, enfim, todo mundo ali em 2021. Tenho meus primos que eu amo de paixão. Beijo pro Cláudio, beijo pro Guigo. Meu irmão que eu amo. Mas, enfim, a base familiar maior, mãe, meu pai não mora aqui e tal... Cara, se perdeu. E foi o momento em que eu falei, cara, eu vou buscar antigas amizades, que foi quando eu te mandei a mensagem. Eu vou buscar a família que me sobra, que foi quando eu fui atrás do meu tio, irmão do meu pai, que, porra, tio Márcio, tia Cristina, meus primos, Rafa, Léo, Ju, amo vocês. Me acolheram na dor. Agora o movimento foi meu, irmão. O movimento foi meu, você velho. Tá falando algo muito interessante, cara, porque pra mim isso é muito chave no processo de lidar com as frustrações, que é a dor fará sentido desde que ela esteja em movimento. Olha, velho. Porque a dor é física. É no corpo, irmão. As emoções são conexões eletroquímicas no corpo que geram a dor. Uhum. Logo, movimentando o corpo, você vai aumentar o fluxo dessas questões químicas e eletroquímicas, entende? Uhum. Então aí você fala, eu peguei o telefone e liguei. Movimentei meu corpo para fazer isso. Claro. Tive uma resposta. Claro. Fiz mais coisa. Fui pro parque. Fui treinar. Fui fazer... Claro, velho. Melhor coisa, vai dançar, não sei o quê. No momento inicial, você não vai ter a menor vontade de fazer isso. Mas aí entra o controle dos pensamentos. Eu sou um observador dos meus pensamentos. Meus pensamentos estão me minando no movimento que eu preciso fazer. Eu libero os pensamentos e sigo mesmo assim, porque o criador sou eu, a criatura é o pensamento. É evidente que se você tem uma frustração e automaticamente seja parte para ação, você é um psicopata, é evidente, né? Ninguém tá falando aqui que você tem que sofrer e que você tem que perder alguma coisa, passar por uma frustração. Entrar numa negação, provavelmente. Exato, você entra na negação. Aí você tá negando, meu irmão. Você tá negando, você tem que sofrer, você tem que se dar o direito de sofrer pra cacete. Sim. Entendeu? Só que o lance é, a partir do momento que eu tô no sofrimento, cara, quando que eu saio dele? E é me movimentar com o sofrimento. Mas gostei muito disso, velho. Gostei muito disso, cara. Animal. Não, eu tô te falando sério, porque, cara, é isso, né? O movimento, ele realmente te ocupa a cabeça, ele te ocupa o espaço. Eu comecei a trabalhar mais, a gente criou o podcast. Então, você começa a perder o espaço do pensamento caótico, ele começa a ser ocupado por um pensamento produtivo. Exato. Desde que ele tenha saído a partir da dor e não para excluir a dor. Pegou a sua dor, pegou a minha. Vamos pegar isso daqui, ó, e olhando para isso a gente vai criar o podcast. E não pegar e falar,
Dane-se isso, vamos fazer um podcast. Exato. Pra ser famoso. Exato. Pra não ter que falar com mais ninguém na rua. É isso porque esse é o objetivo. Boa, senhores. Vamos lá. Isso, meus queridos. Então eu queria agradecer a todos vocês novamente. Foi muito bacana, mais uma vez, Zeca, poder trocar com você. Eu acho que, cara, tá começando a fazer muito sentido tudo isso que a gente tá fazendo. Não vamos parar, independentemente do que vocês estão achando ou não, porque o negócio é muito grande aqui, meu irmão. Vai ficar gigante. Quero agradecer a todos. Peço de coração que vocês compartilhem. Peço de coração que vocês indiquem também temas e títulos pra gente. A gente vai colocar aqui na descrição dos vídeos os nossos canais, porque eu acho que é importante também ouvir um pouco de vocês, o que vocês gostariam de ouvir da gente. Puta coisa bonita. Eu vou deixar essas últimas palavras, entendeu? Zeca fecha com aquela cara da paz. E enquanto isso, por favor, sigam a gente. Vamos divulgar para ajudar nós dois a atingirmos aquilo que a gente sempre almejou. A fama, o sucesso, grana. Ninguém deixar a gente em paz na rua. Eu quero estar cercado de segurança. É isso que eu sempre almejei. Esse é o propósito. Não, brincadeira. Vai lá, Zeca. Então é isso aí. Gratidão, minha gente. É um prazer enorme para mim estar aqui. Eu sinto que as conversas estão ficando cada vez mais fluídas, mais profundas. E estou crescendo muito, não só através das nossas conversas, mas também da dinâmica que a gente está criando aqui. E é muito importante para mim que vocês deem as suas opiniões, coloquem aqui para nós o que a gente pode melhorar e quais temas vocês gostariam que a gente trabalhasse, porque quanto mais fundo a gente for, melhor para todo mundo. Valeu, Marcelão. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Tamo junto.